Olá, então bem-vindas ao workshop Como Cuidar do Segundo Trimestre. Este é o seguimento do primeiro, do primeiro workshop que foi sobre o primeiro trimestre e depois farei o terceiro trimestre. Eu fiz esta divisão para de facto conseguir enquadrar todos os temas e não se tornar de facto um workshop muito longo. Então ele está dividido, obviamente que há uma continuidade entre todos eles, há informação específica para cada trimestre e também tive a preocupação de ir falando de alguns assuntos, como vocês vão ver aqui, com alguma antecedência, antes que, no sentido de a mulher que está grávida e que está no segundo trimestre consiga preparar o terceiro trimestre, ok? Porque tal como eu falei no início, no primeiro trimestre, para quem não teve a oportunidade de ouvir, a gravidez é um processo contínuo, ok? É um processo contínuo desde a nossa preparação antes de estarmos grávidas, depois passando por todos os trimestres, que vai impactar o nosso parto e o nosso pós-parto, ok? Então é todo um processo que nós estamos habituadas a dividir e a fazer esta análise por cada fase, mas na verdade tudo ela é um processo de desenvolvimento contínuo para a mãe e para o bebê. Então vamos começar. Bom, fico aqui alguns dados sobre mim para quem não me conhece. Portanto, sou nutricionista desde 2005, tenho algumas formações na área da maternidade, sigo uma visão funcional integrativa e tenho dedicado ultimamente mais às questões da fertilidade e da gravidez, neste meu gosto particular pelo corpo feminino e pelas hormonas femininas. Bom, o que é que nós vamos abordar hoje aqui neste workshop, que vai ser um pouco longo? Vamos então falar das alterações fisiológicas que ocorrem no segundo trimestre. Vamos falar do ganho de peso, que é uma questão bastante, que preocupa bastante as mulheres e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E do impacto que tem na saúde. Vamos falar da diabetes gestacional, como é que nós podemos prevenir, mas também como é que nós diagnosticamos. Vamos falar da pré-eclâmpsia, que está muito associada a desfechos finais muito fortes, ok? Vamos falar também de infecções urinárias e depois eu ainda acrescentei aqui algumas notas sobre o sangramento gengival, que é muito comum a partir do segundo trimestre, e vamos falar também de formação de estrias, que é algo que nos preocupa a todas as mulheres e o que é que nós podemos fazer por isso, ok? Depois faço também um resumo sobre os nutrientes essenciais, embora eu vá falando ao longo de todos os pontos que eu vou abordar e depois fazemos ali um remate com a alimentação e estilo de vida e no fundo interligar todos os pontos. Bom, para quem esteve no primeiro trimestre, ou seja, no workshop do primeiro trimestre, vão ver que eu vou repetindo alguns pontos e eu faço sempre isso, ou seja, tenho esta ideia de que quanto mais nós ouvirmos as mesmas coisas, mais vai criando impacto e mais nós vamos conseguindo perceber as pontes entre as coisas. Então algumas coisas, obviamente que, como eu falei lá, as coisas não são isoladas, é todo um trabalho contínuo e obviamente que há coisas que se repetem. Bom, então existem adaptações fisiológicas que ocorrem na gravidez, não é? Há um aumento do apetite e diminuição da digestão e absorção no aparelho digestivo. Como nós vamos ver, o aumento do apetite ocorre essencialmente a partir do segundo trimestre, essencialmente até mais ali no sexto mês, ou seja, mais já no final do segundo trimestre. Temos um aumento da ventilação pulmonar, temos um aumento do débito cardíaco, do fluxo sanguíneo, renal e periférico. Há um aumento da produção no fígado de triglicerídeos e mobilização de gorduras, porque a mãe de facto precisa fazer uma reserva e ter uma reserva para depois esta nova fase a partir do segundo trimestre, que tem mais a ver com o ganho de peso do bebê, ou seja, no primeiro trimestre, como vocês puderam ver, nós temos o quê? Temos sobretudo desenvolvimento dos órgãos e dos sistemas do bebê e a partir do segundo trimestre nós temos então o crescimento, ok? O anabolismo. E portanto nós precisamos de ter reservas e precisamos de mais nutrientes para essa fase. Portanto precisamos de armazenar nutrientes. Há também um aumento da pressão de insulina, sobretudo ali a partir da parte final do segundo trimestre, mas eu vou falar aqui neste workshop exatamente para que a gente não espere chegar à 24ª semana para começar a tomar providências de prevenção, mas sim começar
agora no início do segundo trimestre, diríamos assim, 14ª semana, 15ª semana, ok? E temos então também um aumento do volume geral e do volume intracelular, ok? Para fazer face a todas as exigências necessárias neste crescimento da mãe e do filho. Bom, trouxe-vos então aqui uma imagem, porque eu acho que é importante nós irmos tendo umas imagens, porque estes workshops acabam por ser bastante teóricos, não é? Então temos aqui, desde a 16ª semana até a 24ª, não é? Que é quando ocorre o segundo trimestre, e portanto nós já temos um feto totalmente formado, no sentido da fisiologia e da sua aparência humana. Isso começa a acontecer logo no primeiro trimestre, após as primeiras semanas. Okay? E o que nós temos e que nós conseguimos perceber aqui, não é? É que de facto ele vai aumentando de volume. Pronto. Obviamente que isto vai se ver na mãe, e a mãe também vai aumentar de volume, e é nesta fase que começa a acontecer aquela fase maravilhosa de que a barriga começa a aparecer. Então, que alterações fisiológicas é que acontecem no segundo trimestre? Bom, dizer que então que a gravidez e todo o processo de desenvolvimento é necessário para assegurar o desenvolvimento e crescimento do feto, ok? Mas também assegurar as reservas necessárias para a parte e a amamentação. Portanto, as alterações que acontecem são neste sentido. Há uma hipertrofia do útero, ou seja, há um crescimento do útero para acompanhar o crescimento do feto, ok? E uma dilatação que requer um aumento de vascularização pela necessidade de maior perfusão sanguínea, ou seja, vai ser necessário mais oxigênio. Ok, temos um bebê que também está a crescer muito, temos um volume celular que está a aumentar, portanto nós precisamos de mais oxigênio, portanto precisamos de mais sangue, então há um aumento da vascularização para todo este processo se dê. A partir do segundo trimestre nós temos também então uma nova fase em que começa a haver ganho de peso que não é só no bebê, ok, mas é também na mãe. E sabemos que o estilo de vida que a mãe tem, os fatores emocionais e a ingestão, ou seja, os fatores alimentares, a ingestão de macro e micronutrientes, são essenciais para o crescimento e desenvolvimento do feto e também para a saúde da mãe. Okay? Porque aqui nós nunca podemos esquecer que a gravidez são dois, pelo menos dois, não é? Podem ser mais dois, mas pelo menos dois. E nunca um deles pode estar descurado da sua saúde, porque o que a gente quer é o sucesso da gravidez. O sucesso da gravidez é um parto feliz, não é? E termos um filho saudável nos braços. E, portanto, isto é feito com a conjugação da mãe e do filho. E do cuidar dos dois. No final da gravidez, ou seja, já estamos a falar ali a partir da 24ª semana, temos então um metabolismo que aumenta 15 a 20%, ok? Devido ao aumento de peso. Há uma maior necessidade de oxigênio, como eu já tinha falado, e também começa a haver uma nova fase metabólica e, portanto, há um aumento da produção de hormonas, nomeadamente insulina, e ocorrem alterações então na necessidade de proteínas, hidratos de carbono e gorduras para garantir que o bebê recebe todos os nutrientes que são necessários ao seu crescimento adequado. Então, em termos práticos, o que é que nós temos? Temos que o esqueleto, que era mais cartilagem, passa a ficar mais ósseo, ok? Temos esta formação óssea no bebê e, portanto, nós precisamos de mais cálcio, não é? Temos uma barriga que começa a aparecer porque o bebê começa, de facto, a crescer, a ficar maior e o útero acompanha esse crescimento. É uma fase, a segundo trimestre, eu estou aqui a generalizar, não esquecendo que de facto há mulheres que continuam com náuseas e continuam com vômitos no segundo trimestre, mas de uma forma geral o segundo trimestre é considerado a melhor fase, porque há um aumento de energia, as náuseas passaram, as noites começam a ser melhores, então há toda uma adaptação metabólica que é diferente e que de facto a mulher sente-se muito bem. E portanto a barriga já está bem visível. Quando nós chegamos à 24ª semana, de facto, a barriga já está bastante visível. Bom, o que é que pode acontecer? Algumas mulheres podem notar que têm algum inchaço, ok? E isso pode ser um sinal de alerta ou não, mas por norma é um sinal de alerta que tem que ser observado. Devemos manter uma boa hidratação e evitar excesso de açúcar, ok? Isto é fundamental. Vocês depois vão vendo isso e quem já assistiu ao workshop do primeiro trimestre também ficou com certeza com essa ideia clara, ok? Pronto, para o final,
então há um aumento do apetite. Quando nós chegamos à 24ª semana, nós vamos entrar numa outra fase, vamos entrar então no terceiro trimestre e aqui há uma alteração metabólica bastante importante, em que nós, vocês vão perceber a seguir, mas o que acontece é que a partir da 24ª semana há uma alteração e a mulher fica, como nós dizemos assim, resistente à insulina. E isso faz com que de facto haja mais fome e haja um processo metabólico diferente com necessidades que requerem algum cuidado, ok? No entanto, esta fase ela é completamente natural, ela tem que ser tida em atenção, mas ela é completamente natural e é expectável. Porquê? Porque esta fase é necessária para de facto garantirmos um crescimento eficiente do bebê, ok? Porque é que acontece? Nós hoje não temos escassez de alimento, temos escassez de nutrientes, mas não temos escassez de alimento, mas nem sempre foi assim. E nós ainda somos como éramos na época primitiva. E, portanto, o organismo da mulher, a partir da 24ª semana, ele preparava-se para o crescimento do bebê. E para isso acontecer e para haver essa garantia, ok? Ele desenvolveu esta resistência à insulina para garantir que não falta nutrientes ao bebê. Pronto. Portanto, e nós hoje, apesar de não termos esta falta alimentar, pelo menos aqui na Europa, ainda temos essa memória genética que ainda funciona da mesma forma e, portanto, o que nós temos que fazer é um ajuste entre a nossa situação fisiológica e o excesso de alimentos que existem, ok? Então é preciso de facto olhar para isso com cuidado, dada a situação que nós hoje vivemos. E, portanto, é preciso escolher uma alimentação que seja densa em nutrientes. Cuidados a ter. Bom, há cuidados que são assim bastante comuns nesta fase. A obstipação, nós já falámos no workshop do primeiro trimestre sobre a obstipação, em que a água, fibras e energia e exercício físico são fundamentais. Deve ser um cuidado porque de facto pode ser desconfortável e muitas das vezes tem a ver com erros alimentares. Obviamente que há toda uma adaptação do organismo, mas nesta fase já deveria estar mais bem adaptado e, portanto, não é tão comum acontecer. A anemia ela tem maior evidência a partir do segundo trimestre, porque à medida que o bebê vai crescendo as necessidades de ferro são maiores, portanto é um cuidado que nós temos que observar sempre, ter cuidado com sintomas, mas também fazer análises específicas para realmente percebermos como é que estão as nossas reservas de ferro, ok? E é também uma altura em que, mais lá para o final, podem surgir infecções urinárias, pronto. Também acontecem bastante no terceiro trimestre e por isso é que eu falo delas aqui, para que a gente tenha este tempo de adequação. Bom, eu mostro só aqui este gráfico no fundo para se perceber como o corpo da mulher não tem que engordar muito no segundo trimestre, mas que a barriga sim ela se torna proeminente devido ao crescimento do bebê e do útero, ok? E garantir todo esse espaço para o seu desenvolvimento. Bom, as alterações que ocorrem na gravidez são toleráveis pela maioria das mulheres, ou seja, aquelas que eu referi, o aumento do volume, algumas pequenas adaptações, seja as náuseas, seja a obstipação, seja algum inchaço. Muitas das vezes são questões que são facilmente tratáveis e tranquilas e não requerem assim nenhum olhar tão especial, ok? Embora tenham que ser cuidadas e tratadas. No entanto, algumas mulheres desenvolvem algumas intercorrências, situações que podem alterar completamente o curso da gravidez e podem de facto aumentar muito o risco, muitas vezes até de vida, ou seja, mas mesmo que não seja o risco de vida, é o risco de saúde, quer para a mãe, quer para o filho. E é isso que eu escolhi falar aqui, sobretudo neste workshop de segundo trimestre. Então vamos falar da diabetes gestacional, da hipertensão e da pré-eclâmpsia, da obesidade, ou ganho de peso, e vamos falar também das infecções urinárias, ok? Bom, há alguns riscos que a gravidez pode trazer, ou seja, no sentido de que há determinados fatores que fazem com que uma gravidez possa ter um maior risco de desenvolver e determinadas patologias e com as quais nós temos que ter mais atenção quando nos aparece alguém com determinadas características. Por exemplo, há mulheres que são obesas, por exemplo,
ou com excesso de peso, mas sobretudo que são obesas, têm que ter um cuidado individualizado, têm que ter um plano alimentar individualizado, têm que ter uma atenção médica específica, deve ser uma gravidez que deve ser acompanhada bem perto. Okay? Mulheres com mais de 35 anos, dado que de facto a partir dos 35 anos há um envelhecimento acentuado da saúde da mulher, também devem ser mulheres com um acompanhamento mais de perto. Okay? Depois temos, sobretudo se é o primeiro filho. Depois temos também aqui as situações de mulheres que já tiveram abortos espontâneos no primeiro trimestre e que não se sabe muito bem o porquê e as origens. É preciso também cuidar muito bem, ok? São mulheres que a gente, podendo não saber a origem destes problemas, podemos não estar a ver toda a esfera necessária, portanto tem que ser olhado também bem de perto. Mulheres que já têm uma história de hipertensão, têm que ser cuidadas. Mulheres que já tiveram, que são portadoras de diabetes, ou de outras doenças, por exemplo, doenças autoimunes, eu por acaso aqui não a refiro, mas as doenças autoimunes são mulheres com, por exemplo, doenças da tiroide, artrite reumatoide, várias doenças, doença celíaca, são mulheres que de facto nós também temos que ter bastante cuidado e bastante atenção, porque já têm uma história antecedente com problemas e, portanto, dado que a gravidez é um processo em si bastante complexo, tem maior risco de desenvolver determinados situações mais difíceis. Também sabemos que se a mulher já teve diabetes estacional numa outra gravidez, também apresenta maior risco, ou por exemplo se teve situação de placenta prévia, também requer olhar aqui com algum cuidado. Sabemos também que uma mulher acima dos 40 anos apresenta maior risco de anomalias genéticas, ok? Pronto. Isto são os riscos, ok? Não é sentença nenhuma. Mas eu gosto de trazer, porquê? Porque hoje em dia nós vivemos numa fase em que existem muitos problemas de saúde, em que nós somos mães cada vez mais tarde, pelo menos mães do primeiro filho cada vez mais tarde, e portanto fomos tendo comportamentos de mais stress ou de menos atenção ao longo desses anos, e temos que olhar com as coisas com mais critério e com maior sabedoria, não é? Para de facto prevenirmos estas situações que são apenas uma estatística de maior risco, mas que nós devemos atender para conseguirmos fazer as coisas bem feitas. No sentido então que devemos cuidar sempre do peso da mulher, ok? Eu não sou a favor da obsessão com o peso, não tem nada a ver com isso, como vocês vão ver, mas de facto é importante cuidar do peso da mulher. Se esta mulher é obesa, se tem excesso de peso, se está muito magra, é preciso atender a isso. Obviamente nunca é o peso só, não é? Temos que olhar as deficiências nutricionais, fazer umas boas análises. Isto ajuda muito a começar lá atrás, quando nós estamos a planear engravidar, ok? Porque aí já começamos todo este caminho. Então, é o peso, as deficiências nutricionais e depois são hábitos de vida. Se a mulher fuma ou não fuma, se bebe muito café ou não, se consome bebidas alcoólicas, se é uma pessoa sedentária, se tem um nível de vida muito estressante, ok? Ocupa um cargo de trabalho muito estressante. Portanto, isto são tudo fatores, ok? Que juntamente com aqueles riscos podem ter um desfecho menos positivo. E é isso que nós temos que cuidar, sabemos os riscos que podem haver em determinadas situações, sabemos algumas das coisas que nós podemos e que conseguimos cuidar e é isso que nós temos que fazer. E é esse o meu propósito com estes workshops, é passar realmente toda esta informação para que vocês tenham nas vossas mãos o conhecimento para o fazerem. Bom, vamos então falar de ganho de peso. Qual é o ideal de ganho de peso, não é? Nós ouvimos muito, há muitos gráficos, eu vou mostrar aqui algumas tabelas, ok? E muitas vezes ficamos presas ao peso. Antes de ler o que está aqui, dizer-vos que, de uma forma geral, uma mulher que faça uma alimentação saudável, tenha um estilo de vida saudável, e isto significa que dorme bem, que tem sonos regulares, que se deita cedo, acorda cedo, que se alimenta bem com comida de verdade, que faz exercício físico, que consegue encontrar formas de moderar o seu stress, por norma tem um peso, um ganho de peso na gravidez tranquilo, um ganho de peso que não é excessivo, nem baixo nem alto, ok? Mas um ganho de peso natural, ok? E aí nós estamos a focar na qualidade. E é sempre a qualidade que importa. Em algumas situações nós temos que de facto entrar na quantidade de alimentos, mas nós devemos começar sempre pelo ponto que é a qualidade alimentar que nós estamos a fazer, ok? E eu acho que esse é o grande ponto e os estudos indicam isso. As tabelas indicam
os ganhos de pesos que são necessários e que para determinada situação, e uma obesa não pode ganhar mais do que tal e tal e tal, mas a verdade é que a qualidade é muito, muito importante, ok? A qualidade daquilo que nós comemos. Bom, a mulher grávida necessita de energia, ok? Mais energia a partir do segundo trimestre, ok? Para o segundo e para o terceiro trimestre, mais ainda no terceiro trimestre. Ela vai depositar energia sob a forma de gordura nos seus tecidos, ok? E o feto também, para garantir que se conseguem cumprir todas as funções necessárias, uma vez que, repetindo, precisamos de mais energia para transportar mais oxigênio, por exemplo, ok? Que é fundamental. Então é natural que ela vá aumentando a sua ingestão de alimentos, sobretudo a partir do 6º mês de gravidez. E é natural então que a partir do 6º mês de gravidez, quando o bebê começa de facto a aumentar de volume, ali a partir da 24ª semana, a mulher também vai notar um bocadinho do aumento do apetite. A proteína é a que tem maior recomendação de aumento ao longo da gravidez para potenciar todo o desenvolvimento e crescimento do feto. Há uma tendência de aumentar muito os hidratos de carbono e muitas grávidas relatam a vontade de comer muitos hidratos de carbono, mas muitas vezes isso acontece porque de facto já há um desequilíbrio, ok? Então quando nós começamos a fazer certinho, por norma, esse excesso de vontade de comer hidratos de carbono acontece. Não quer dizer que não apeteça hidratos de carbono, o que acontece é que não é tão desmedido como aquilo que nós às vezes vemos acontecer. Proteína, carne, ovos, feijão, tofu, cereais, frutos secos e sementes. Eu coloquei toda aqui no sentido de pensar nas pessoas que comem carne e naquelas que não comem, nas vegetarianas, ok? Bom, a necessidade energética envolve todo o recrutamento de nutrientes essenciais para a fase de desenvolvimento, para esta nova fase de desenvolvimento, ok? Que nós estamos então a transformar colagênio em osso, ok? Onde precisamos de cálcio, fósforo, magnésio para a construção dos nossos ossos, ok? E portanto, nós temos sempre que pensar que este este extra de energia, este extra de calorias, este extra de qualidade alimentar e este extra de proteína, ok? Devem também ter fontes de cálcio, porque como o bebê está a solidificar os seus ossos, ele vai ter uma necessidade extra de cálcio. Isto é muito importante. O cálcio não é só necessário para os ossos. Nós já vamos ver isso. O consumo de oxigênio aumenta muito, ok? Até 30%, aumentem até 30% até ao final da gravidez, ok? Devido à síntese acelerada de tecidos e ao aumento também do trabalho cardiovascular, ventilatório e renal, ok? O aumento de energia serve também a este propósito, ou seja, para aumentar o suporte do consumo e transporte de oxigênio que é necessário. Bom, então eu trouxe-vos aqui várias tabelas, elas praticamente diziam o mesmo. Eu coloquei várias porque elas são de fontes diferentes e, portanto, elas mais ou menos dizem a mesma coisa. E, portanto, vamos começar aqui por esta primeira tabela, não é? Temos aqui, então, pessoas com baixo peso, peso adequado, sobrepeso, que é excesso de peso e obesidade, não é? E temos, então, aqui a divisão por o ganho de peso no primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre e ganho total na gravidez. E, portanto, nós vemos que as mulheres que têm um peso mais baixo, no início da gravidez, estas mulheres muito magras, naturalmente vão ter um aumento de peso maior e é esperado isso. Portanto, podem ir ali até aos 18 kg, consoante a sua magreza. Ok? Por semana, espera-se então um aumento de meio quilo a partir do segundo trimestre. Uma mulher com o peso normal para a sua estatura, 400 gramas, e depois a obesidade e excesso de peso, umas 300 gramas por semana a partir do segundo e terceiro trimestre. Ok? Portanto, nós vemos aqui que uma mulher obesa vai ter, esperamos que ela tenha um peso, um aumento de peso mais baixo que uma mulher magra. Ok? Isto é possível, ok? Há mulheres que ainda conseguem aumentar menos peso, porque elas têm reservas, não é? Têm reservas, têm gordura, e o bebê pode utilizar essas reservas. E o plano alimentar é construído nesse sentido. Bom, aqui na outra tabela, aqui ao lado, é mais ou menos a mesma coisa, ok? Sendo que, como é um outro instituto, no caso da obesidade, por exemplo, indica um ganho de 200 gramas a partir do segundo trimestre e não 300 como nesta primeira tabela. Aqui em baixo, nesta aqui, da Organização Mundial de Saúde, também fala do ganho de peso, uma mulher obesa entre 6 a 7 a 9 kg, uma mulher com excesso de peso entre 8 a 10 kg, uma mulher com
seu peso normal, o IMC normal, que é o índice de massa corporal, entre 10 a 15 kg, o ganho normal de peso, e depois uma mulher com baixo peso que pode ir dentro dos 13 aos 18 kg, ok? É normal também nós vermos numa mulher que tem baixo peso e que fica grávida um aumento de apetite logo no primeiro trimestre e também logo um aumento de peso logo no primeiro trimestre, ok? Enquanto que numa mulher com o peso adequado, por norma, isso não precisa de acontecer e com excesso de peso e obesidade a mesma coisa, ou seja, não tem logo um aumento de peso no primeiro trimestre. Terá depois então, a partir do segundo trimestre, aí já de acordo com as necessidades do aumento de peso do bebê. Pronto, e aqui nesta última tabela aqui do Instituto de Medicina, a mesma coisa, portanto os valores não variam muito. Tem aqui, acresce aqui o valor de aumento de peso para uma gravidez de gêmeos, okay, que pode ir até aos 24 kg, pronto, mas depois os outros valores de facto andam mais ou menos todos na mesma média. Eu queria vos trazer isto só para vocês terem uma ideia, o que é que acontece? De facto, existem várias escolas, podem haver às vezes algumas diferenças nas nomenclaturas, nas referências de peso, mas não varia assim muito grande. Isto só nos dá uma ideia, porque na verdade o que importa é quanto é que eu peso agora e como é que eu me estou a alimentar agora, como é que é o meu estilo de vida agora, ok? Eu faço exercício físico. Que exercício físico é que eu faço? Quantas horas é que eu passo sentada? O que é que eu como? O que é o meu pequeno almoço? Como é que estão os meus hidratos de carbono? Ok? E tudo isso importa e é isso que nós cuidamos, é isso que nós cuidamos numa mulher grávida e é isso que importa, é realmente a qualidade alimentar. Agora, é muito importante nós, embora o peso não seja assim, aquilo que nós devemos de focar demasiado a ponto de ser uma obsessão, devemos de focar na qualidade da nossa alimentação e fazer com que cada vez que nós comemos nós estejamos a nutrir o nosso corpo e o nosso bebê, isso é muito importante. Mas devemos também de olhar para este ganho de peso no sentido de eu não vou comer por dois, ok? E na gravidez nem tudo é permitido. É claro que as mulheres são livres e elas podem fazer as escolhas que quiserem, mas nós quando estamos grávidas temos que pensar sempre no nosso bebê e todo o processo, porque ganhar peso à conta de comer tudo aquilo que nos dá vontade de comer sem ter restrição alguma, sem ter cuidado algum, se apetece bolachas eu como bolachas, batatas fritas, chocolates, bolos, refrigerantes, ok? Vai fazer com que haja um aumento de peso muito grande, vai fazer com que haja uma inflamação e pode acarretar riscos como uma diabetes gestacional, como uma pré-eclâmpsia, como uma dificuldade no parto e uma dificuldade acrescida no pós-parto, não é? Porque muitas das vezes este peso, este ganho de peso é feito à custa de falta de nutrientes, ok? E se nós temos falta de nutrientes, nós temos um impacto em todo este metabolismo, em termos das nossas hormonas, em termos dos nossos neurotransmissores. Então é aquilo que nós dizemos que nós hoje vivemos numa época da abundância, mas com fome de nutrientes. Há muita comida, mas fome de nutrientes. E não é esse o caminho. O caminho, de facto, é nós aproveitarmos a abundância de comida que temos para, de facto, termos os nutrientes necessários para nós construirmos bem a nossa saúde e a saúde dos nossos filhos. Então, quando eu falo aqui, quis trazer este tema do ganho de peso, porque é algo que, de facto, atrai as mulheres a saber, eu vou olhar para cada refeição e vou perceber, eu estou, de facto, a comer uma alimentação que é nutritiva? Esta alimentação nutre as minhas células, nutre as células do meu filho? E é por aí o caminho, ok? E depois o peso vai sendo avaliado, não é preciso andar a pesar todos os dias, não é preciso andar a pesar todas as semanas, há pequenos pontos de alerta e que nós vamos vendo à medida que eu for falando aqui das intercorrências mais graves que podem acontecer e que vocês vão fazendo aqui a montagem do vosso puzzle, está bem? Bom, a obesidade, como eu estava a falar, e aquela questão do ganho de peso e de muitas mulheres ganharem 20, 25, 30 quilos numa gravidez, que é muito comum, e muitas vezes não é à conta de comida saudável, ela tem riscos, ok? Ou seja, a obesidade pode vir antes da gravidez, mas ela também pode ser criada durante a gravidez. Então ela tem como riscos a diabetes gestacional, uma hipertensão, a pré-eclâmpsia, uma macrosomia, que é um tamanho muito grande do bebê, que pode dificultar as questões de parto e até antes do parto, pode levar a malformações fetais e até a mortalidade perinatal, ou seja, há uma série de complicações que podem surgir com a obesidade. O que é que nós podemos fazer? Portanto, planear a gravidez, isso é sempre o ponto número 1, porque aí nós conseguimos ajustar tudo antes de engravidar.
porque neste sentido da obesidade ou até do excesso de peso, é importante emagrecer antes de engravidar. E portanto nós quando falamos em planear uma gravidez deveria ser um ano antes para dar tempo de facto mudar todos os nossos hábitos de vida do casal e emagrecer, manter essas mudanças, ou seja, ter aqui alguma sustentabilidade das mudanças e depois sim engravidar com as coisas todas certinhas. Isso é o ideal. Obviamente que também dá para ir emagrecendo na gravidez, sobretudo no primeiro trimestre, e dá para fazer com que a mãe que já tem excesso de peso ou seja obesa, de facto ela não ganhe demasiado peso na gravidez. Exige um acompanhamento, exige motivação por parte da mãe, mas é totalmente possível. Portanto, controlar o ganho de peso na gravidez com alimentação e exercício físico. E bom, vamos entrar aqui na primeira patologia, que aparentemente muitas pessoas podem não considerar graves, mas pode ser muito grave. A diabetes gestacional, ela pode ter uma repercussão para todas as doenças da gravidez. Ela é uma alteração no processo metabólico que pode afetar a mãe e pode afetar o filho, o feto, não é? Só se manifesta na gravidez, ou seja, mesmo sendo uma diabetes, que é uma coisa que nós já conhecemos, a diabetes gestacional tem características próprias. Porquê? Porque ela ocorre de uma situação específica de uma alteração metabólica que acontece em todas as mulheres quando estão grávidas, ok? E já vamos explicar isso. Ela compromete o metabolismo materno e fetal, ok? O que é que acontece? A glicose, que é o açúcar, atravessa a placenta, ok? E atravessa passivamente, ou seja, todo o açúcar que eu consumo na boca passa para o bebê através da placenta, ok? Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o bebê aumente a insulina, a sua própria insulina, ok? Ora, como o bebê ainda está em formação, ok? E se houver um excesso de açúcar a entrar, ele vai produzir um excesso de insulina, e o que é que ele vai fazer a isso? Ele vai armazenar em si, vai armazenar aonde? No fígado. Então o que nós podemos acontecer é nós temos numa diabetes gestacional um bebê que já tem fígado gordo, ok? Pronto. Existem formas depois de fazer esse diagnóstico. Portanto, a gravidez é uma situação em que naturalmente predispõe à resistência à insulina, ok? E isto acontece para disponibilizar nutrientes e energia para o feto. Explicando. A partir da 24ª semana, e eu digo isto, obviamente que os estudos indicam, que é quando nós fazemos, ou começa a ser feito o teste de intolerância à glicose, o teste de tolerância à glicose, que é aquele xaropezinho que se bebe para perceber se tem diabetes gestacional ou não, é feito entre a 24ª, a 24ª e a 28ª semana. O que acontece é que na 24ª semana existe uma alteração metabólica, ok? Que faz com que as mulheres comecem a ficar resistentes à insulina, ou seja, aquilo que eu estava a explicar antes. Antigamente não tínhamos tanta disponibilidade de alimentos e o organismo, não é, das mulheres desenvolveu esta forma de criar resistência à insulina para garantir que chegava energia suficiente para que o bebê se pudesse desenvolver. E nós hoje ainda temos isso, ou seja, é uma situação completamente fisiológica e natural. A partir da 24ª semana, todas as mulheres desenvolvem esta condição de resistência à insulina. Para quê? Ou seja, a insulina ela fica menos sensível para que chegue mais açúcar ao bebê, para que sejam possíveis fazer reservas energéticas para o bebê. Então serve para isso. E é fisiológico e é completamente natural. O que nós temos que fazer é cuidar para que este processo aconteça de forma natural e não de forma exacerbada, que depois leva à diabetes gestacional. Ok? Então, quem é que tem mais risco de desenvolver diabetes gestacional? Quem já tem diabetes, ok? Ou seja, sobrepõe-se. Quem tem diabetes tipo 1 já tem que ter cuidados na gravidez e quem tem diabetes tipo 2 também se sobrepõe e, portanto, tem que ter cuidado também. Geralmente quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2 faz logo acompanhamento e, portanto, passa a ser sempre acompanhado, como se fosse diabetes gestacional. Bom, pessoas que têm excesso de peso ou obesidade, ok? Têm maior tendência a desenvolver diabetes gestacional porque estão num quadro inflamatório e, portanto, acabam por ter ali já por si uma resistência à insulina provocada pela própria gordura. Por fatores genéticos vários, que podem também ter mais risco de desenvolver diabetes gestacional.
fatores placentários, ok? Esta questão da resistência à insulina ela é provocada pelo aumento de hormonas da placenta, ok? Que garantem de facto que há esta resistência à insulina para garantir que o bebê vai ter as reservas necessárias para nutrientes e energia, ok? Depois temos então o sedentarismo, ok? O tabagismo, que no fundo leva a que haja toxinas, não é? Que podem de facto levar aqui à diabetes gestacional. O sedentarismo também, por falta de exercício físico, atrapalha também a sensibilidade à insulina. A gravidez de gêmeos também podem predispor mais risco de desenvolver diabetes. E depois já há algumas histórias, a história familiar também de diabetes gestacional e diabetes também podem ser aqui contar como um fator de risco para desenvolver diabetes gestacional. O que acontece e traz sempre os fatores de risco é que de facto que se nós já sabemos que somos aqui, temos estes fatores de risco, nós ainda temos que ter mais cuidado. Pronto, é mais nesse sentido. Trago-vos aqui então uma imagem, ok, da diabetes gestacional. O que acontece então aqui é só um esquema que eu gosto de trazer, que é visual, não é? Então nós temos aqui detectada excesso de glicose, ou seja, excesso de açúcar no sangue da mãe, ok? Que passa passivamente através da placenta para o bebê e, portanto, passa excesso. E nós estamos sempre a falar de excesso de açúcar para a mamãe, para o bebê. E este bebê depois, então, vai fazer o quê? Vai aproveitar este excesso de açúcar para aumentar de peso, ok? Num caso de excesso de açúcar, de excesso de farinhas, o que é que vai acontecer? Este bebê vai aumentar demasiado de peso. Aquilo que nós chamamos de macrocemia. E em algumas situações, quando esse excesso de peso é muito, muito grande, o que vai acontecer é que ele vai armazenar esse açúcar sob a forma de gordura no seu fígado. Okay? Então, a resistência à insulina parece estar associada com a diminuição da sensibilidade da insulina, causada pelas hormonas placentárias, que aumentam ainda mais a partir do segundo trimestre. Na gravidez, também o cortisol, o estrogênio, a progesterona e a prolactina também estão aumentados, ou seja, é perfeitamente natural e é isso que é expectável, mas também tem este papel aqui na diminuição da sensibilidade à insulina, sempre para garantir que de facto chega toda a energia necessária ao bebê. Okay? O sono tem um papel importante no ajuste do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o nosso ciclo de luz e noite, ou seja, dia e noite, e nós somos animais que trabalhamos de dia e dormimos durante a noite e que devíamos de respeitar este ciclo do sol, ok? E porquê? Porque de facto nós temos uma regulação hormonal através do sono. Se uma mulher que está grávida se deita tarde, e vou aqui pensar que se deita à 1, 2 da manhã, nesta fase da quarentena pode ser fácil, ok? Ela não consegue garantir que tem uma produção adequada de melatonina, ok? Que está aqui escrito, melatonina. Ora, a melatonina, peço desculpa, ela é essencial para a regulação do cortisol e o cortisol é essencial para a regulação da insulina. Então o que é que acontece? Eu tenho uma mulher que dorme mal, eu tenho aqui, ou que dorme pouco, ou que dorme fora das horas que deveria dormir, ok? Eu tenho aqui uma mulher que ao estimular mais o cortisol e ao influenciar a insulina, que pode ter mais tendência a ter aquilo que nós chamamos de hiperglicemia, mais açúcar no sangue. Okay? Então, tenho uma mulher aqui que, por causa de ter aqui um distúrbio dos seus hábitos de sono, ok? Pode estar aqui a gerar um risco maior, um risco acrescido de ter diabetes gestacional. A diabetes gestacional aumenta o risco para ter anomalias congénitas, ok? À nascença, aborto espontâneo, macrocemia, que é o tamanho muito grande do bebê, hipoglicemia, ok? Hipercalcemia do bebê, hiperglicemia também do bebê e da própria mãe, hiperbilirrubinemia, ok? Que é excesso de bilirrubina, síndrome de desconforto respiratório no feto e também pode afetar não só aquele momento, mas o depois, ok? Tanto na mãe como no filho. São mulheres que podem ter maior risco de diabetes gestacional, de diabetes mellitus depois do parto e até 5 anos após parto podem desenvolver, há um risco maior de desenvolverem diabetes mellitus, ok? Mais problemas cardíacos e mais obesidade. Filhos de mães que tiveram diabetes gestacional também parecem que têm um risco aumentado de serem obesos,
crianças obesas, adolescentes ou adultos obesos, assim como também têm mais risco para contraírem diabetes na idade adulta, ok? A diabetes estacional ainda aumenta o risco para distocia fetal, ok? São algumas deformações que podem acontecer no momento da gravidez e do parto. Aumenta o risco para cesariana, de haver induções, de ter traumas perianais, ok? Porque a diabetes estacional pode também afetar depois todo o metabolismo de oxigenação, pode levar a uma trombose da placenta, pode aumentar o risco de hemorragia pós-parto, pode fazer com que haja maior número de infecções. Eu digo aqui pós-parto, mas até infecções urinárias estão relacionadas também com este excesso de açúcar e, portanto, que pode acontecer durante a gravidez. Pode comprometer a amamentação. Sabemos hoje que, por exemplo, que se um bebê estiver muito habituado a consumir açúcar ao longo da gravidez da sua mãe, e a sua mãe tem uma hiperglicemia, ou até tem uma diabetes, mas não é uma diabetes bem controlada e continua a comer açúcar. Quando o bebê nasce, ele pode ter aquilo que nós chamamos uma hipoglicemia, ok? Depois ter um índice de apegar mais baixo e comprometer aquela amamentação inicial. E em algumas situações depois favorecer-se a oferta de leite artificial. E porquê? Porque, como tenho aqui as notas, vocês podem ver, o leite materno, ele é o primeiro leite materno que sai após o parto, ele é essencialmente rico a quê? Em gordura e em proteína. E tem muito pouco hidrato de carbono. O que acontece é que, se é um bebê que está habituado a receber constantemente açúcar, e muitas das vezes até quase no parto, até quase ao parto, até horas antes do parto, esteve a receber açúcar através da alimentação da mãe, okay? Aquele bebê pode sentir aquilo que nós chamamos de abstinência de açúcar. E no momento do nascimento de parto e depois de todo aquele esforço físico que foi feito, ok? Ao receber o leite materno, ele sentir aquela falta e não conseguir fazer logo a transição do açúcar que lhe falta para a gordura e para a proteína que lhe estão a dar. Então, pois é um bebê que pode não pegar tão bem na mama, porque pode não ter energia, porque está a ter uma hipoglicemia, pode ter um índice de pegar mais baixo e, portanto, entra ali todo um conjunto de situações que não foram pensadas e que, na verdade, pode estar na origem da quantidade de açúcar que estava a ser ingerida. Ok? Então, pequenas coisas, pequenas mudanças, ok? Podem trazer grandes benefícios e realmente está tudo ligado. E no fundo acho que é isto que me apaixona, é percebermos que está tudo ligado e que não basta dizer só não consumas açúcar. De facto nós temos que explicar quais são as consequências de estar a comer açúcar de uma forma desenfreada ou ter uma diabetes estacional que não está controlada ou que não está diagnosticada ou mesmo que não seja diagnosticada como uma diabetes estacional, ter uma hiperglicemia, ok? Há riscos. Ok, e às vezes o risco pode ser este, no fim o bebê não conseguir mamar eficientemente e comprometer aquela fase inicial da amamentação e ser dado leite artificial e trazer aqui um conjunto de complicações que de facto poderiam ser evitadas com uma abordagem mais cuidada, ok? Bom, a longo prazo a diabetes estacional pode ainda aumentar o risco de depressão pós-parto, também pela hiperglicemia e depois pelo facto de ser uma inflamação e, portanto, pode aqui implicar também na questão hormonal que ocorre no parto e no pós-parto, ok? Pode levar então a diabetes e a doenças cardiovasculares a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo, 5 anos após o nascimento, ok? Após o parto para a mãe. Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico, ele é geralmente, existem vários conselhos, em Portugal segue-se este, pelo menos a maioria dos médicos, ele é feito entre as 24 e 28 semanas, pelo facto que a partir da 24ª semana, de facto, é quando começa a acontecer as alterações metabólicas que eu já falei, ok? No entanto, se nós achamos que temos uma mulher que tem hábitos errados, que tem excesso de peso, que tem algumas histórias ali familiares ou até da sua própria história, que indicam que algumas coisas podem não estar tão bem, este exame pode ser feito antes, ok? Ou seja, nós podemos fazer o diagnóstico da diabetes estacional no primeiro trimestre. No entanto, a maioria das vezes, para mulheres saudáveis, é feito entre a 24ª e a 28ª semana, ok?
Portanto, ele é um exame de tolerância oral à glicose, em que se toma uma solução que não é muito saborosa, é extremamente enjoativa, que tem 75 gramas de dextrose. E embora preocupe muitas mulheres tomarem esta quantidade de açúcar em jejum, devo dizer que ela não tem uma quantidade de hidratos de carbono maior que uma refeição. Ok? Depende da refeição, mas uma refeição que leva hidratos de carbono, ela não tem uma quantidade maior. Portanto, eu sou da opinião que de facto é um exame que deve ser feito. Obviamente que nós temos que sempre avaliar a mulher e aquela que não quer fazer, perceber se há algumas alternativas ou não. No entanto, isto é sempre algo que está ao cuidado do médico que a acompanha, ok? Do ginecologista obstetra que acompanha essa mulher. O diagnóstico é médico, ok? A avaliação então é ingerida esta solução de glicose e depois a avaliação é feita em jejum, 1 hora depois da toma e depois 2 horas depois da toma desta solução. A glicemia de jejum não define diabetes estacional para as 24 semanas. Ou seja, eu posso ser uma mulher com uma diabetes estacional, uma glicemia de jejum normal, ok? Isso não significa, ou seja, no primeiro trimestre, não significa que ela não desenvolva diabetes às 24 semanas, ok? Da mesma forma que eu posso ser uma mulher, e várias, que fazem o teste de tolerância à glicose às 24, entre as 24 e as 28 semanas e dá tudo bem, isso não significa que elas não possam desenvolver diabetes estacional até ao fim da gravidez, porque o processo metabólico continua a acontecer. E se a partir daquele momento em que o apetite aumenta, aquela mulher começar a comer hidratos de carbono e não fizer cuidado nenhum com a sua alimentação, ela pode sim desenvolver diabetes estacional até ao fim da gravidez. Ok? Portanto, o teste e o diagnóstico é feito estas semanas, mas não significa que não se possa ter diabetes estacional antes e não se possa desenvolver depois. Tá bem? Isto é mesmo muito importante, porque depois há muitas grávidas que fazem o exame e pensam, ok, não tenho diabetes estacional e agora posso comer as bolas de Berlim que eu quiser. E as coisas não são assim, está bem? Pode-se de facto continuar, o risco continua lá de desenvolver, porque os cuidados são para manter. Portanto, aquilo que eu já falei, portanto, a partir das 24 semanas nós temos então uma nova fase metabólica, nós estamos a fazer crescer o bebê, chama-se anabolismo. Crescer, aumentar, ganhar volume. A placenta cria então resistência à insulina e aumenta a entrada de glicose no bebê. É essa a função. O que nós temos que fazer é que não pode ser um excesso de glicose, tem que ser a glicose necessária e específica, ok? De uma alimentação saudável. Temos que pensar que nós vamos ter um aumento de 2 kg em 10 semanas. Ok? Pronto, que é a última fase da gravidez. A partir das 28 semanas nós vamos ter um aumento de 2 kg. Ok? Até ali tivemos só um aumento de 1 kg para um bebê médio de 3 kg. Valores. Portanto, glicemia. Isto, obviamente, quando vocês fazem análises, depois isto vem lá no laboratório, vem lá o índice e, portanto, o médico também vê isso. Há vários valores, mas estes são os normalmente utilizados. Glicemia é o ideal que seja abaixo de 85, quando é a glicemia de jejum, quando é acima de 90, devemos fazer o rastreio de diabetes estacional, ou seja, imaginamos que estamos no primeiro trimestre, fazemos análises do primeiro trimestre e eu tenho umas análises de glicemia de jejum de 90, ok, se calhar seria bom, ou fazermos já correção alimentar, mas também seria bom fazer um rastreio de diabetes estacional, ok? Acima de 120 ou 140 é considerado diabetes estacional, ok? Pronto. Eu digo 120 ou 140 porque depois há vários laboratórios e várias abordagens. Às vezes é melhor nós pegarmos ali pelo 120 e adotarmos já que é uma diabetes estacional e começar logo a fazer os ajustes alimentares, ok? É mais neste sentido. Bom, deixar aqui a nota que a glicose não pode ser mais baixa que 60 mg por decilitro de sangue, ok? Porquê? Porque uma glicose muito baixa significa que a mulher está com fome há muito tempo, ok? Ou que está em cetose. E, portanto, é um cuidado que nós temos que ter e ela, de facto, também não pode ser muito baixa. Às vezes também pode significar que tem uma hipoglicemia, ok? Que pode ser uma reação a uma hiperglicemia que teve. Então, nós temos que, de facto, olhar com isto com muito cuidado. Portanto, não podemos nem ter muito baixo, nem muito alto. O que é que são sinais de alerta? Desculpem, só aqui. Que nos levam a ter atenção quando nós estamos perante uma grávida, quando somos nós que estamos grávidas, neste caso vocês. Uma mulher que tem um ganho de peso muito rápido.
3 kg no mês, às vezes há mulheres que ganham 2 kg numa semana, isso é logo para ficar de alerta. Mulheres que de repente não têm papos e começam a ter papos nos olhos, começam a ficar inchadas. Mulheres que de repente a aliança começa a ficar muito apertada, que ficam com muita fome. A resistência à insulina pode fazer isso, a mulher fica com muita fome. Fica com os pés inchados, ok? Nota-se que tem um edema, um inchaço, ou seja, está a fazer muita retenção de líquidos. São sinais de alerta. Eu dou aqui o exemplo que já falei, ou seja, 3 kg no mês. Quando nós temos uma mulher que ganha 3 kg no mês, nós temos que ficar com muito alerta, começar logo a investigar o que é que se está a passar, o que é que ela anda a comer, como é que está o sono, como é que está o intestino e fazer aqui a avaliação do todo. Okay? Em termos de ecografia, também é possível avaliar, porque é assim, como eu falei, se a mãe está a ingerir muita glicose, também está a passar para o bebê. E quando é demais, ele vai armazenar sobre gordura no fígado. E isso vai fazer com que ele, porque o fígado ocupa muito volume na barriga do bebê, vai fazer com que ele tenha uma circunferência abdominal acima do percentil 75, ok? Obviamente que isto também tem que ser avaliado com a sua altura, não é? Consoante também o pai, mas ter sempre esta noção de que acima do percentil 75, e se o perímetro da barriga é muito maior que o perímetro da cabeça, então nós estamos aqui de facto com o fígado gordo, ok? Isto, sabemos que temos aqui um bebê que está aqui a desenvolver um síndrome de excesso de glicose, de excesso de açúcar. 1 a cada 6 nascimentos é afetado com hiperglicemia, ok? É muito, ok? Mesmo que não seja o diagnóstico de uma diabetes gestacional, é muito. E nós sabemos, não é? Eu sei, eu vejo que de facto as mulheres consomem muito açúcar, e quando eu falo açúcar não é só bolachas, gelados, mas é muita massa, arroz branco, muito pão, ok? Com muitos poucos nutrientes, em que os verdes é uma alface e uma rodela de tomate quando é. Ainda há muitas grávidas a beber refrigerantes, a beber muitos sumos, okay? A comer muitas sobremesas lácteas. Isto ainda é a realidade. E de facto, a gravidez, juntamente com a fase antes de engravidar, que é logo ali desde a concepção, é a fase em que nós mais podemos fazer pelos nossos filhos, okay? Em termos de saúde. E quem assistiu ao primeiro workshop consegue realmente fazer essa linha de pensamento, de facto, da continuidade que existe e daquilo que nós podemos fazer pelos nossos bebés, ok? É aquilo que nós chamamos de programação metabólica. Bom, então o que é que nós podemos fazer? Parar de comer o que prejudica a função da placenta, porque de facto a placenta é que produz depois um determinado hormônio que faz com que haja resistência à insulina e, portanto, fica ainda mais prejudicado consoante aquilo que nós comemos, e era o que eu estava a falar, ou seja, temos que parar de comer açúcar e processados e comida transformada, temos que comer comida real, com nutrientes, nutritiva, ok? Sim, se calhar quem não tem possibilidades tem que ir para a cozinha cozinhar, ok? Ainda é a melhor forma de garantir aquilo que se come. Portanto, dieta e exercício físico é o tratamento para a diabetes gestacional, ok? Medicação só em raros casos, e nós aí já estamos a falar de pessoas que já têm alguma história, não é? Pessoas com diabetes, pessoas com hipertensão crónica, pronto. Agora, de uma forma geral, a diabetes, ela não precisa de ser, a diabetes gestacional não precisa de ser tratada com medicamento, nem com insulina, nem com metformina, que pode ter alguns riscos, ok? É com comida e com exercício físico. Dá trabalho, é difícil, mas esse é o caminho, ok? E portanto o objetivo será o quê? É manter menos de 120 mg por decilitro de glicose após as refeições. Depois o tratamento exige aqui andar a testar a glicose diariamente com a picadazinha quando depois é feito. Ou seja, quando se tem o diagnóstico de diabetes estacional, é feita uma dieta, é prescrito um exercício físico que deve ter acompanhamento e essa mulher depois tem que estar constantemente a monitorizar as refeições com a picadazinha, realmente para avaliar como é que sobem os seus valores de glicose, para perceber se mantém alguns hidratos de carbono, tiramos a maior parte, como é que nós fazemos toda essa gestão da diabetes. Porque a diabetes, sendo uma resistência à insulina, aquilo que nós vamos mais controlar, de facto, são os hidratos de carbono, que no fundo vão dar açúcar. Assim não significa que as mulheres fiquem sem hidratos de carbono, ok? Mas que é preciso ter muito rigor na escolha daquilo que se vai comer e na quantidade, sim. Então, o tratamento passa então por uma alimentação cuidada, natural, com controle de hidratos de carbono, rico em fibras e antioxidantes, ok? Fibras a gente vai buscá-las onde? Às hortaliças, ok? E os antioxidantes às hortaliças e às frutas e às frutos secos e às sementes, ou
são essenciais. Portanto, foco nas folhas, nas gorduras, nas boas gorduras e nas proteínas. Evitar adoçantes, ok? Porque depois também vejo muito isso acontecer, ou seja, não posso comer açúcar, mas vou comer com adoçante. Não, ok? Porque apesar do adoçante não alterar a questão da insulina, altera as nossas bactérias do intestino, ou seja, microbioma, e faz com que se eleve na mesma o açúcar no sangue, ok? Então não adianta trocar Coca-Cola com açúcar por Coca-Cola com aspartame, ok? É não à Coca-Cola, ok? Dou aqui o exemplo deste refrigerante, poderia ser outro. Cuidado com consumos de frutas. Muitas frutas, insumos, nestas situações também devem ter ser muito acauteladas. Uma estratégia também é, de facto, comer mais vezes durante o dia e menos quantidade, para que a mulher se sinta saciada, para que vá colocando nutrientes e para também evitar passar muitas horas sem comer e depois chegar a uma refeição e não conseguir aguentar de fome e atacar, sobretudo, hidratos de carbono. Quando consumir hidratos de carbono, escolher bons, ok? E aqui quando eu falo de cereais integrais, falo da batata doce, da mandioca, do inhame, e consumi-los com proteína ou com gordura, ok? Eu dou aqui o exemplo. Se vamos comer uma maçã, ok? Podemos barrá-la com manteiga de amendoim ou com manteiga de amêndoas, ok? Vamos ficar mais saciadas, pomos mais nutrientes e evitamos que haja assim um pico de frutose, aqui neste caso da maçã, no sangue, ok? Mexer o corpo é fundamental, fazer atividade física. Eu já falei aqui também no outro workshop e de facto ainda existe esta questão de que a grávida não precisa fazer exercício físico. Quem já faz antes pode continuar a fazer, só não deve fazer se de facto existir uma indicação muito específica para não fazer. E mais uma vez, são raras essas situações, ok? Muitas vezes manda-se a grávida parar sem necessidade alguma, ok? Portanto, é mais raro as situações de a grávida não poder fazer exercício físico, em que precisa estar em repouso, do que ter que fazer, ok? Então, a maioria das grávidas pode e deve fazer exercício físico, e isso é uma excelente forma também de controlar a questão de hiperglicemia, de aumentar a sensibilidade à insulina, ok? De proteger o vosso filho do excesso de açúcar, ok? Além disso, o exercício físico ajuda muito a lidar com as questões de stress. E melhora o sono e melhora o intestino, ok? Como nós também já vimos. A diabetes gestacional, por norma, quando bem cuidada, passa depois do parto, ok? Porquê? Porque depois deixamos de ter placenta, que é quem gera aqui a resistência à insulina, e portanto desaparece. O que depois pode acontecer mais tarde é aparecer uma diabetes, que já não tem a ver com esta, é também de resistência à insulina, mas já não tem a ver com a placenta, ok? Já é uma outra situação. Bom, além do que eu falei, alimentação e exercício físico, temos alguns suplementos que nos podem ajudar. A vitamina D, o ômega 3, probióticos, a chia não é um suplemento, é uma semente, okay? Que é rica em fibra e é rica em cálcio e portanto nos ajuda muito aqui também a lidar com a questão da resistência à insulina. O cálcio, que ajuda muito também na sensibilidade à insulina, o magnésio, o inositol, a vitamina C e o zinco. Todos eles podem e devem estar presentes numa alimentação cuidada, ok? Não é necessário tomar suplementação, a menos que de facto haja necessidade, que nós avaliamos quer por sintomas ou por análises clínicas, ok? A abordagem, ou seja, a abordagem à diabetes é sempre primeiro alimentação e exercício físico. É adicionado a algum destes fatores também, depois avaliando e percebendo também como é que estão os valores de glicose no dia a dia e podemos ajustar estes nutrientes para terem ainda maior entrada na alimentação e de facto depois corrigirmos quando a alimentação está bem feita. Ou seja, eu acho que a suplementação ela entra para suplementar uma alimentação que já está a ser bem feita e não para substituir uma alimentação mal feita. É nesse sentido que eu quero falar. Portanto, quando de facto já está implementada uma boa alimentação e nós ainda queremos potenciar os resultados, nós então suplementamos. Agora, se a alimentação não está bem feita, não há por que nós estarmos a suplementar, porque a base e aquilo que dá sustento de facto é a alimentação. Bom, depois então da diabetes gestacional, vamos entrar então numa outra condição que, apesar de não ser tão frequente, é cada vez mais frequente,
Infelizmente, as situações de pré-eclâmpsia estão a surgir cada vez mais e têm sempre desfechos, ou podem ter muitos desfechos negativos, nomeadamente a mortalidade da mãe. E tem que ser muito cuidado, ok? Eu vou falar então aqui da pré-eclâmpsia, do que é e do que é que nós podemos fazer, ok? Que se enquadra em tudo aquilo que nós já falamos até agora. Então, eu trouxe esta imagem aqui e que esta imagem eu retirei de um artigo e no fundo o que é que ela traz? Ela traz aqui sobretudo a relação de que nós temos uma presença bacteriológica, temos bactérias em todo o lado. Como podem ver, temos no útero, temos uma microbiota específica. Significa o quê? Temos bactérias específicas no útero, temos bactérias específicas na placenta, temos bactérias específicas do líquido amniótico, do cérvix, da vagina, do cordão umbilical, ou seja, temos diferentes bactérias e em número diferente em cada sítio, ok? E temos também uma microbiota diferente na nossa boca e no nosso intestino, ok? E esta imagem foi tirada de um artigo que relaciona que a pré-eclâmpsia pode estar ligada a situações de alteração da nossa microbiota. E, portanto, nós devemos de ter uma alimentação saudável e devemos de regular todos os aspectos do nosso corpo, porque tudo pode influenciar, desde a nossa microbiota oral, ou seja, das bactérias que temos na boca, que podem se interferir nas bactérias que temos no restante do corpo, ok? No fundo é essa imagem aqui que traz. Ainda não se percebe muito bem os porquês da pré-eclâmpsia, é estudada há muitos anos que é estudada a relação da nutrição com a pré-eclâmpsia. Ainda não há certezas, mas a verdade é que nós, na prática, vemos que quando as mulheres adotam determinados comportamentos, não desenvolvem pré-eclâmpsia, ok? E é nesse sentido que eu vos vou trazer aqui este tema. Então começamos por onde? Começamos pela hipertensão arterial, ok? O distúrbio hipertensivo específico da gravidez, que a dada altura, geralmente a partir das 20 semanas, começa a haver um aumento da pressão arterial, ou seja, passa a ser maior de 140 a 90 milímetros. E isso é um alerta, ok, para que a tensão está a subir e, portanto, há uma coisa que está a passar. É isso que nós chamamos de hipertensão, pode não avançar daqui, pode ser controlado até com medicação e não passar daqui, ok? Por outro lado, não, cada vez mais acontece que essa hipertensão vem acompanhada de proteinúria, significa proteína na urina, e inchaço, edema nas pernas, ok? E aí nós já passamos por outra categoria em que nós passamos a estar não só numa hipertensão, mas passamos a estar numa situação de pré-eclâmpsia, ok? Quando esta pré-eclâmpsia passa por uma outra fase e é acompanhada de convulsões, nós entramos naquilo que é eclâmpsia, ok? São situações que vão evoluindo e evoluem também na gravidade dos seus sintomas e nos riscos dos seus sintomas. Portanto, a pré-eclâmpsia, assim, de uma forma descrita muito suavemente, ela é uma alteração que existe entre a comunicação do ambiente da mãe e do ambiente do bebê, do feto, ok? Ou seja, a pré-eclâmpsia, ela ocorre também ali na placenta, porque é a placenta que faz a comunicação entre a mãe e o bebê, ok? E eu vou-vos mostrar umas imagens e então o que acontece é que não há relaxamento dos vasos sanguíneos e pode então levar a que haja então esta hipertensão que não para e que depois leva então ali excesso de proteína na urina, edema e pode então ter, e geralmente depois é feita uma indução, uma cesariana, para de facto salvar a mãe e o filho. Então eu trouxe-vos esta imagem, ela pode parecer confusa para quem não é da área, eu vou-vos tentar explicar e depois eu tenho ali uma outra mais simples. Portanto aqui é de uma mulher grávida normal, ok? E aqui é com pré-eclâmpsia. E o que é que eu vos vou chamar mais a atenção para vocês verem o que é que está diferente? É que nós aqui temos a artéria, ok? E aqui a artéria. Como vocês podem ver, esta artéria é muito mais fina, ok? Está muito mais tensa, ok? E portanto há o quê? Há uma passagem menor de sangue e há uma falta de oxigênio a passar, ok? Pronto. E isso é que faz com que
então haja aqui uma alteração do fluxo de oxigênio através da placenta para o bebê e pode fazer então que haja um aumento da tensão, porque o fluxo sanguíneo está comprometido, as artérias estão muito mais afinadas e estão a gerar depois toda a cascata que pode acontecer. Então, a pré-eclâmpsia é uma importante causa de morte materna e acontece nos dias de hoje. Obviamente que em países em que há um acompanhamento mais, como o nosso, não é? Nós fazemos um acompanhamento bastante próximo das grávidas, pelo menos uma vez por trimestre, mas muitos médicos já estão a fazer de 6 em 6 semanas, portanto, permite acompanhar de perto toda a evolução da gravidez para agir antes de acontecer alguma coisa pior. Noutros países em que isso não acontece, de facto, aumenta o risco. Portanto, a pré-eclâmpsia é responsável por uma grande parte das indicações de interrupções prematuras da gravidez e pode também evoluir de uma forma grave e rápida, causando então danos no sistema nervoso central, nos olhos, rins, coração materno da mãe e prejudicar também o feto. Okay? Quais são os fatores de risco para ter pré-eclâmpsia, desenvolver pré-eclâmpsia? Ter tido já numa outra gravidez, a obesidade, a gravidez de gêmeos, a diabetes, doenças renais, a idade materna mais avançada, a ser portadora de hipertensão crónica, polidrâmio, hidropisia, ou seja, a polidrâmio tem a ver com excesso de líquido amniótico, hidropisia tem a ver com o edema no bebê, a artrite reumatoide e algumas doenças autoimunes também aumentam o risco para pré-eclâmpsia, portanto exigem aquilo que eu já falava lá atrás, mulheres com doenças autoimunes ou já com problemas têm que ser sempre acompanhadas de mais de perto e com maior rotina e com maior cuidado, porque de facto apresentam maior risco para determinadas doenças. Vamos avançar depois. Qual é o tratamento para a pré-eclâmpsia? Eu vou dizer isto, se calhar agora é o momento adequado, que é uma das teorias também e que me faz algum sentido, aquilo que eu tenho estudado, é que a pré-eclâmpsia, nós temos, como vocês viram lá atrás na imagem, deixem ver se eu consigo voltar para trás, isto acontece, portanto, aqui na formação na comunicação da placenta. A placenta, ela forma-se logo no início da nossa gravidez, ok? Porque é logo onde começa a haver comunicação entre a mãe e o bebê, ok? Temos aqui o sincício trofoblasto, que é quando nós temos então a entrada da placenta para o útero da mãe e se forma ali a placenta para haver transporte de nutrientes, energia e garantir de facto ali um espaço imunitário seguro para que o bebê possa crescer. Esta primeira formação logo, alguns autores acham que a pré-eclâmpsia pode começar logo aí, ou seja, por falta de nutrientes da mãe ou toda aquela formação da placenta logo ali nas primeiras semanas de gravidez, esta introdução, este crescimento da placenta não ser logo efetivo e mais tarde vir-se a revelar numa pré-eclâmpsia, ok? Mas já ter começado a ser mal construído logo no início. Mas nós temos depois uma segunda formação da placenta, ou seja, uma nova onda de formação da placenta ali pela 20ª semana, ok? E também pode acontecer o mesmo aí, ou seja, não estar efetivo por falta de nutrientes, por muito stress, por um mau estilo de vida, ok? E ficar então essa nova entrada da placenta ainda mais profunda e de comunicação com a mãe, não ficar bem feita e então comprometer e começar então aqui a causar vasoconstrição e aumento da tensão arterial a partir da 20ª semana, que é realmente quando começa a acontecer os problemas com a tensão arterial, porque temos de facto aqui estes capilares mais finos e portanto menos oxigênio entra. Okay? São tudo teorias que estão a ser estudadas há vários anos e estão de facto há várias propostas, mas de facto tem feito algum sentido porque tem a ver com, de facto, não é um acaso, há uma formação da placenta que acontece em 2 fases e portanto pode interferir com esta questão da formação dos vasos. Bom, e depois tratamento, mas não é um tratamento, não é? É uma prevenção. Porque nós temos que fazer é o quê? É evitar que de facto haja esta má formação da placenta, esta formação com vasos, nos vasos mal feita, nós temos que garantir a cá os nutrientes todos e que há um estilo de vida de facto bom para que todo o processo placentário seja feito o melhor possível, não é?
E para isso há toda uma construção que começa lá atrás, antes da concepção, da mãe e do pai estarem o melhor possível para gerarem um embrião o melhor possível, para que esse embrião consiga comunicar de forma eficiente com o sistema imunitário da mãe e forme em si uma placenta saudável. E que o próprio organismo da mãe esteja receptivo para, de facto, aceitar essa formação bem feita da placenta. E para isso entra aqui todas as características que eu tenho vindo sempre a falar, que é uma alimentação natural, rica em nutrientes, exercício físico, deitar cedo, eliminar toxinas, uma vida com stress que a gente consiga lidar com ele e encontrar ferramentas para lidar com esse stress. Eu falo só de stress físico, mas também stress emocional, ok? Cuidado em ingestão de sódio, aqui pelas questões de atenção, mas a hiperglicemia também pode levar à hipertensão, portanto não é só o sódio, e também cuidado com a restrição severa de sódio é necessária. Evitar alimentos industrializados e comidas processadas, não beber bebidas alcoólicas é zero, ok? E quando necessário, cuidar então de suplementação adequada, ok? Quando nós falamos aqui deste processo de formação da placenta, estamos a falar da função endotelial, estamos a falar de células. E, portanto, as células elas precisam de oxigênio, precisam de fluxo de oxigênio, para o qual é necessário o aminoácido como a arginina, é necessário cálcio, é necessário creatinina, que também é outro aminoácido, folato, que nós já falámos e, portanto, que está presente nas folhas verdes, a B12, okay, que está sobretudo nos derivados animais, mas que muitas vezes tem que ser suplementada. Vitamina D, okay, que é muito importante para o processo da placenta e de formação da placenta, e magnésio. Magnésio promove um relaxamento muscular muito importante, ok? E portanto tem muito a ver aqui também com esta relação com a hipertensão. Há de facto alguns estudos que apontam aqui muito na importância da toma de magnésio, do relaxamento muscular e vascular que ele faz e que pode ser realmente importante aqui na questão do tratamento da hipertensão e portanto na prevenção da pré-eclâmpsia, ok? Porquê? Porque todos estes nutrientes ajudam neste processo de diminuir o stress oxidativo e de inflamação. Porque o que é que acontece? Nós estamos realmente presentes perante um stress celular, a qual nós chamamos de stress oxidativo, e uma inflamação. Porquê? Se nós temos menos oxigênio a entrar e temos uma tensão a ser provocada, okay, nós estamos de facto a gerar ali uma inflamação, um estado de doença e muito stress. Então nós precisamos de mais nutrientes ainda. Boas gorduras também são muito importantes para a flexibilidade da membrana celular, o que também é muito importante quando nós estamos a falar de células e de permeabilidade, de flexibilidade para lidar com o fluxo sanguíneo. Okay? Azeite, abacate, frutos secos são opções de boas gorduras. Bom, eu trouxe-vos aqui outra imagem, que é mais simples visualmente do que a outra, e que vocês conseguem ver aqui então uma gravidez saudável e uma pré-eclâmpsia, em que acima em amarelos temos então a placenta e conseguem ver então aqui, por exemplo, que este vaso é maior do que este aqui, ok? Esta artéria, as artérias. E portanto, aqui na pré-eclâmpsia nós temos uma artéria mais fina, com a maior dificuldade de passar sangue, é? Sangue materno, e portanto com a maior dificuldade de chegar nutrientes e de chegar oxigênio à placenta. Okay? E isso faz então aumentar a hipertensão, a tensão arterial, e depois todo o desencadear de processos que pode acontecer. Trouxe-vos aqui um outro esquema, também de um outro estudo, que no fundo faz um resumo daquilo que eu tenho estado aqui a falar, ou seja, é um processo de embriogênese, ou seja, do início lá da formação do trofoblasto, do sinciotrofoblasto, ou seja, do início da formação, da comunicação entre o embrião e a mãe, que é o início da formação da placenta, ok? E portanto, se já houver falta, por exemplo, de oxigenação nessa altura, ok, com o crescimento, pode fazer com que haja então aqui uma continuação de stress oxidativo, de uma resposta inflamatória que já começou lá atrás, que pode então levar a uma formação, uma disfunção endotelial, ou seja, celular, e nós podemos ver isso aqui, ok, se andarmos para trás. Aqui temos muito mais células, ok, está muito mais bem composto do que aqui, ok, tem a ver com essa função endotelial, ok, que depois pode então gerar assim uma pré-eclâmpsia. E quando andamos para trás, o que este estudo indicou de facto que há então fatores genéticos que podem influenciar, como é óbvio, mas também fatores ambientais, não é? Então temos os genes da mãe, os genes do pai, que podem influenciar logo na formação do embrião e o embrião não comunicar de uma forma correta
com o sistema imunitário da mãe. Temos alterações epigenéticas, e quem fez o primeiro workshop também já ouviu este termo da epigenética, de quanto o ambiente externo pode fazer com que hajam alterações aqui neste processo de formação da placenta, nomeadamente o stress emocional, o stress físico, momentos de stress em que se está a viver, consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo. E depois há algumas situações clínicas, por exemplo, a obesidade, hipertensão, insulina, a resistência à insulina, infecções já são situações que podem vir de trás e que também predispor para que haja uma má formação placentária. A pré-eclâmpsia é mais comum nos africanos, ok? Em pessoas que fumam, que fazem pouca atividade física, ok? Temos aqui os fatores externos, e depois também em pessoas que têm deficiência de ômega 3, uma má alimentação, falta de vitaminas, falta de alguns minerais, falta de cálcio. O cálcio é muito estudado nesta situação com a pré-eclâmpsia, e pronto, e outros fatores que ainda não estão previstos nem estudados. Então, como é que nós podemos prevenir? E, no fundo, vou fazer um resumo, não é? Ou seja, a pré-eclâmpsia é uma situação muito grave, muito grave, mas que de facto nós temos muito a fazer por ela. E hoje faz muito sentido falar nisto, e embora pareça que seja repetitiva, a ideia de facto é passar a mensagem até que ela seja entendida e colocada em prática. É que o estilo de vida que vivemos importa para aquilo que nós queremos. E, portanto, importa o sono, quanto há essa indicação também de que quanto mais irregular é o nosso sono, quanto mais tarde nós nos deitamos, quanto menos horas dormimos, maior o risco de ter pré-eclâmpsia, não é? Porque nós temos mais hiperglicemia, temos uma alteração de cortisol, temos uma alteração de insulina, temos uma maior inflamação, portanto uma maior propensão à alteração do endotélio celular, e portanto pode de facto fazer com que, imaginem que nós estamos numa situação completamente caótica no momento em que engravidamos, e portanto estamos logo ali a sujeitar aquele início da formação da placenta, aqui é uma situação de stress que impacta a formação da placenta. A alimentação, porque é a alimentação que nos dá os nutrientes essenciais que nós precisamos para todo este processo metabólico. O exercício físico também, porque ele é importante para regular a insulina, ele é importante para regular neurotransmissores, ele é importante para nós formarmos massa muscular e termos mitocôndrias ativas, e as nossas hormonas são sintetizadas nas mitocôndrias, portanto, tudo depende da mitocôndria. Então, de facto, o exercício é fundamental, e depois moderarmos o stress do dia a dia é importante, ok? Juntamente com tudo isto. E portanto, quando nós falamos de pré-eclâmpsia, nós falamos de estilo de vida que tem que começar, eu diria, 6 meses a 1 ano antes de pensarmos em engravidar, ok? Esse é o ideal. Não cumprindo esse requisito, nós devemos de começar a fazer o melhor possível assim que nós temos a informação nas nossas mãos e perceber, ok, isto é importante, eu estou com não sei quantas semanas de gravidez, o que é que eu posso fazer a partir já de hoje para melhorar a minha situação? E acreditem que isso importa, ok? Se não planearam a gravidez e chegaram agora e estão na 16ª, na 18ª, na 20ª semana de gravidez, não importa. Este momento é importante, vocês estão a receber esta informação, vocês vão olhar para a vossa vida e vão gerir. O tempo que eu me vou deitar à 1 da manhã a ver uma série de Netflix, ok? Não é criticar, não é o que é. Eu vou me deitar às 10 da noite, ok? E vou acordar às 6 da manhã ou às 7 da manhã. É isto. É colocar aquilo que é importante em cima da mesa. E a saúde na gravidez é muito importante, porque não somos só nós, é o nosso filho, ok? Então, fica aí esta mensagem, nós podemos cuidar da pré-eclâmpsia sim, diminuir os riscos, mesmo quando já temos alguns riscos, ok? Há algumas coisas que nós podemos fazer. E bom, trago-vos aqui um outro esquema, ok? Que também fala, no fundo é um resumo também da pré-eclâmpsia com hipertensão, e portanto temos aqui anti-angiogenic response, que tem a ver com a vascularização, ok? O tal endotélio, a vascularização dos nossos vasos. Temos aqui a formação da placenta, ok? E temos aqui este LPS que tem a ver com o nosso microbioma, tem a ver com as nossas bactérias, aquele primeiro esquema que eu vos mostrei lá, ok? Que é importante para nós termos de facto um metabolismo bem. Temos aqui também a falta de oxigênio, ok? Que pode acontecer também, levar também aqui à hipertensão, que tem a ver com o stress oxidativo, que
ou seja, uma diminuição do óxido nítrico, que pode fazer com que haja menos oxigenação e, portanto, fazer com que haja um aumento de hipertensão. Nós aqui também podemos corrigir com a alimentação. A arginina, por exemplo, é um desses exemplos. A beterraba, por exemplo, é aqui um alimento bastante interessante. O exercício físico também, portanto, que contribui aqui para a prevenção da pré-eclâmpsia. E depois temos aqui também uma resposta alterada do nosso sistema imunitário, que pode acontecer por vários motivos. E aqui a proposta que eles dão é, de facto, as bactérias, ok? Uma infecção, uma disbiose, que é uma alteração do equilíbrio das nossas bactérias, que pode fazer com que haja um crescimento, uma alteração no nosso intestino e que de facto leva a uma inflamação, que essa inflamação estimula o nosso sistema imunitário, que produz citocinas inflamatórias e que pode levar então a uma resposta imunitária que pode fazer com que haja uma subida de tensão e desencadear todo o processo que leva até a pré-eclâmpsia. Okay? Então, de facto, nós temos aqui um esquema que resume aquilo que está estudado até ao momento de vários fatores que podem contribuir para a pré-eclâmpsia. Então, já sabemos muito e o estilo de vida está presente em cada um destes fatores que nós conseguimos melhorar, com certeza. Há sempre coisas que nós possamos melhorar, sempre. Bom, vamos então agora falar das infecções urinárias, ok? Já estamos assim a alongar bastante aqui neste workshop, ele é um pouco mais longo porque de facto tanto a diabetes como a pré-eclâmpsia são temas complexos, mas que são pouco falados e eu queria de facto trazer aqui essa informação nesta altura. Mas as infecções urinárias elas são muito comuns, ok? E as infecções urinárias também têm riscos e devem ser cuidadas e não devemos andar com a infecção urinária sem cuidar delas, ok? Isso é um ponto importante. Então é muito comum na gravidez, temos a Escherichia coli, que é a bactéria e que é muito comum, temos a Candida albicans, que é um fungo e que são as mais frequentes a acontecerem. Podem atrapalhar o trabalho de parto, podem aumentar o risco de parto prematuro, podem levar à ruptura prematura das membranas amnióticas, podem provocar restrição de crescimento, em casos mais graves podem provocar paralisia cerebral, retardo mental e óbito. Obviamente, se não forem tratadas e acompanhadas e feitas as correções necessárias. Tratamento. Bom, se falamos de bactéria, da Escherichia coli, falamos de uso de antibiótico, médico, ok? Se falamos de Cândida, falamos de antifúngico, médico. No caso da Cândida, o cranberry, ou extrato cranberry, que é arando, ajuda muito e as grávidas podem fazer extrato cranberry para ajudar nas infecções urinárias, ok? Podem sim. O uso de probióticos também ajuda muito, ok? Portanto, são das situações mais naturais, opções mais naturais, que podem não evitar o antibiótico antifúngico, mas o que eu aconselho é, quando de facto começa a aparecer os primeiros sintomas, não se deixem andar, ok? Dificilmente, se não mudarmos nada, elas vão embora. Então temos que cuidar muito bem, ok? E temos que saber aquilo que estamos a fazer, portanto, falar com o médico e de facto perceber aquilo que estamos a fazer. Devemos aumentar então muito a quantidade de água, ok? Ajuda a fazer a limpeza dos canais urinários e, portanto, a beber água é fundamental, muita água. Se já bebiam muito, a beber mais nestas situações. Eliminar açúcar e farinhas refinadas, ou seja, isso é ponto assente, porque as bactérias, então os fungos, a Cândida adora açúcar, adora uma farinhazinha, ok? Em algumas situações mais graves, e aqui é muito individual, nós temos que às vezes eliminar alguns alimentos que possam ter maior propensão a ter contaminação por fungos. Levedura nutricional, fermentos e às vezes até frutos secos, porque os frutos secos têm muita tendência a acumular fungos, ok? Então é sempre muito individual, mas deixo aqui este alerta porque às vezes basta diminuir a quantidade, vocês olharem para aquilo que estão a consumir para terem este cuidado caso estejam com Cândida. Okay? Uma alimentação rica em hidratos de carbono favorece o crescimento de fungos, ok? Porque o fungo adora glicose, adora açúcar. Então, hidratos de carbono refinados nutrem o fungo e ainda assim alteram o pH da vagina, que ainda faz com que seja mais propício a haver a alteração então das bactérias, ok? Então depois às vezes é difícil sairmos daqui. Então nós temos que fazer sim, cuidado, no sentido de médico, de ir ao médico, de falar com quem nos acompanha, de tomar um antibiótico antifúngico consoante aquilo que eles nos prescrever e vermos então o que é que nós podemos fazer para mudar na alimentação para também não continuar a alimentar aquela situação de disbiose provocada no caso das bactérias ou de crescimento fúngico, ok? Há alguns nutrientes também que podem ajudar muito, é a vitamina C, o zinco e o NAC, que podem ser tomados pela grávida também, com acompanhamento, e que podem bastante ajudar aqui na situação das infecções urinárias.
Bom, falo-vos também do sangramento gengival, ok? Que é uma situação, ou seja, o aumento dos níveis circulantes de progesterona que existe na gravidez, causa dilatação dos capilares gengivais, ou seja, causa um relaxamento dos capilares gengivais, assim como da permeabilidade e a libertação do exudato gengival, o que pode fazer com que a gente tenha aquela aparência de ter as gengivas mais vermelhas e também fazer com que haja maior sangramento e sensibilidade das gengivas na gravidez. O que é que nós temos que olhar? Temos que fazer uma boa higiene bucal, ok? Eu sou da opinião que as grávidas devem ser acompanhadas também pelos dentistas, porque o microbioma oral, as bactérias que nós temos na boca, podem influenciar até o trabalho de parto, ok? Já existem estudos nesse sentido, porque de facto todo o nosso corpo comunica, não é? E as bactérias comunicam e, portanto, se eu tenho uma desbiose, uma alteração de bactérias na boca, eu posso ter no trato digestivo e alterar também no meu intestino e alterar ali no meu sistema imunitário, que pode impactar todo o processo de gravidez. Então, é importante fazer um acompanhamento da higiene oral com o dentista. Observar algumas deficiências nutricionais, pus aqui algumas vitaminas, são as mais comuns, vitamina A, vitamina C, vitamina D, complexo B, zinco e magnésio. A placa bacteriana pode, aquilo que eu estava a falar, portanto, levar a uma imunodepressão, ou seja, haver aqui uma infecção, uma alteração bacteriana que estimula o sistema imunitário e, portanto, impactar também o processo hormonal da gravidez. E, portanto, tudo isto deve ser tido em consideração. O que é que nós temos que fazer, então? Procurar o profissional que nos acompanhe a nível de saúde oral, isso é importante. Corrigir a alimentação, corrigir deficiências nutricionais e, mais uma vez, o açúcar entra aqui como a evitar, ok? E aumentar a ingestão de vitamina C, que pode ser com fruta, ok? Ou pode ser com suplemento, quando nós vemos que, apesar de haver consumo de fruta, há ainda carência de vitamina C. Bom, escolhi também falar aqui das estrias, por ser um tema que nos preocupa a nós mulheres, porque a beleza também importa, não é? Nós também gostamos de nos sentir bonitas. O segundo trimestre é geralmente a fase em que a maioria das mulheres se sente mais bonitas, é aquela fase em que a barriga começa a crescer, então nós também gostamos de cuidar e ficamos preocupadas com as estrias, porque fulano e fulana teve. Bom, esta questão das estrias é uma questão mais interna do que externa, ou seja, tem muito mais a ver com o estado nutricional da mãe do que uma casualidade que possa acontecer, ok? Pronto. Então o que é que nós podemos fazer? Comer bem, nutrir-nos bem, cuidar bem de nós, hidratar muito bem. Quando eu falo de hidratar, não tem tanto a ver com o creme, embora vocês também possam colocar, embora a estria apareça numa camada muito mais profunda que o creme não chega, o creme pode sempre ajudar em alguma elasticidade. Pronto. De qualquer das formas, hidratar é beber água, ok? Beber água é fundamental. E depois temos aqui alguns nutrientes que são muito importantes pela questão da elasticidade da pele. É o colagênio, ok? Que pode ser obtido através da alimentação. O colagênio está muito presente nos derivados animais. Quando nós fazemos caldo de ossos, por exemplo, tem bastante colagênio, na gelatina, ok? É de facto uma grande fonte de colagênio. Pode ser também tomado em suplemento. Depois temos também a vitamina C. A vitamina C ela é fundamental para a formação de colagênio. Temos o zinco, que é muito importante para a elasticidade da pele, para a qualidade da pele e para a cicatrização. E depois temos o consumo de boas gorduras, não é? Que, como eu falei lá atrás, ajuda na flexibilidade celular e, portanto, também ajuda aqui no nosso endotélio da epiderme da pele, ok? Os frutos secos, o abacate e o azeite são boas opções aqui de gorduras para ajudar aqui na nossa flexibilidade da nossa pele, ok? Nada disto impede que vocês usem o creme. Usem um creme que seja o mais natural possível. Eu gosto daquela política, não ponhas nada na pele que não ponhas na tua boca, ou seja, que não consigas comer. Já existem algumas ofertas, ok? Podem, por exemplo, escolher um óleo, um azeite que seja mais rico em vitamina A, em vitamina E, como óleo de girassol, germa de trigo. Pode ser um azeite. O importante é, de facto, estar a nutrir a nossa pele, ok? E não se esqueçam, é de facto muito importante beber água. Bom, nutrientes essenciais nesta fase. Já falámos ao longo deste workshop. Portanto, nós temos uma necessidade aumentada de nutrientes agora, a partir de agora, com vitaminas e minerais. As proteínas eu falei logo do início, elas são usadas na placenta, nas membranas, no líquido amniótico, crescimento dos tecidos maternos, ok? Temos que garantir também o crescimento do bebê. Falámos então, e volto aqui a falar, falámos no primeiro trimestre,
e aqui vou falar novamente do ferro, do folato e do cálcio. O ferro, porque a anemia, ela de facto é uma das complicações mais frequentes na gravidez. Ela geralmente aparece assim mais a partir do segundo trimestre, porque de facto é quando o bebê tem maior requisição de sangue, de oxigênio, ok? E é muito frequente, de facto, as mulheres grávidas terem necessidade de serem suplementadas com ferro, porque muitas delas já engravidam com carências de ferro ou com reservas de ferro baixas. Então, se a mulher já engravida com elas baixas e não suplementou, ou mesmo tenha suplementado, quase certo que ela vai necessitar de continuar a suplementar ao longo do segundo e do terceiro trimestre, ok? Esta situação é necessária avaliar com análises. O ferro é também essencial para o desenvolvimento da placenta. Folato. O folato ou o ácido fólico, eu digo sempre folato porque o folato é a forma que o nosso corpo reconhece e que realmente é absorvido pelas mulheres. O ácido fólico nem todas as mulheres utilizam, que é a forma química, então eu falo sempre em folato e acho que mesmo quando se trata de suplemento deve ser sob a forma de folato. As necessidades também aumentam ao longo da gravidez e aqui chama a atenção porque algumas grávidas só estão nos primeiros 3 meses, mas não, é para tomar ao longo de toda a gravidez, porque nós continuamos a fazer multiplicação celular, o bebê está a aumentar de tamanho, então nós continuamos a precisar de fornecer folato para o complexo metabólico, ok? Por formação da placenta, do útero, de glóbulos vermelhos da mãe e do bebê. O folato está onde? O folato está nas folhas verdes, no fígado, ok? Cálcio é muito importante também a partir do segundo trimestre, porquê? Porque é quando nós temos então a formação dos ossos, dos dentes. É também importante para a coagulação sanguínea, para o sistema nervoso central, portanto, os nutrientes eles estão todos de mão dadas, estão todos em sinergia, ok? Mas de facto as necessidades de cálcio começam a aumentar a partir do segundo trimestre e nós temos que olhar para isso e nós já vamos ver aqui um outro esquema. A vitamina D, ok, falei bastante dela também no primeiro trimestre, ela é essencial, continua a ser essencial também para a questão da placenta, para esta segunda onda que invade a formação da placenta às 20 semanas. Ela favorece a absorção de cálcio, é essencial para a nossa pele, ajuda na prevenção da depressão pós-parto, é essencial para o sistema nervoso da mãe e do bebê e para a formação dos ossos, também ali pela absorção de cálcio. O magnésio é também fundamental para a absorção de cálcio e formação de ossos. Ou seja, não basta pensar em cálcio, temos que pensar em fósforo, magnésio, vitamina D, vitamina K, ou seja, um conjunto de nutrientes. Okay? O magnésio também é muito importante para regular a glicose e a sensibilidade das células à insulina. Okay? E é importante para a prevenção da pré-eclâmpsia e para a prevenção da hipertensão. A vitamina A, menos falada, ela também é muito importante, está presente no fígado, está presente nos alimentos alaranjados, amarelados, avermelhados, ok? Sob a forma de beta-caroteno. E o beta-caroteno depois é convertido em vitamina A, no entanto, nem todas as pessoas fazem esta conversão, temos de ter esse cuidado, ok? E portanto é um importante antioxidante, é muito importante que os níveis estejam adequados também no nascimento, ou seja, no parto, ok? E ele é muito importante também para quem tem anemia, ok? Porque ele ajuda no transporte de oxigênio também, ok? Previne malformações no sistema nervoso central, craniofaciais e no timo. Eu não falei, mas o magnésio está muito presente também nas folhas verdes, ok? Nos frutos secos, nas sementes, a vitamina D, essencialmente através do sol, da exposição solar, sem nada na pele, sem creme algum, sem óleo algum, ok? E portanto devemos sim cuidar de nós e de nos expor ao sol. Pessoas com pele mais escura devem estar mais tempo. Depois trouxe aqui um pequeno quadro, então, que fala dos valores de ferro, o normal é andar entre os 90 e 120, temos aqui a capacidade de ligação férrica, que é a saturação de transferina entre 300 e 600, e temos a ferritina, que é muito avaliada nas grávidas, deve ser avaliada nas grávidas porque é o nosso armazenamento de ferro. Mas como vocês podem ver, a ferritina tem um intervalo de 5 a 150, e obviamente que uma pessoa com 5 não está igual a uma pessoa com 150. Então nós queremos que uma grávida tenha valores acima de 70, ok? É raro. Então, por isso a maioria das grávidas devem sim fazer suplementação de ferro. Bom, trouxe-vos aqui também algumas fontes de cálcio, para ficar aqui a ideia. As recomendações são entre 1000 mg de cálcio por dia para uma grávida, 1000 a 1300, ok? Então, como é que nós conseguimos obter isso? Portanto, um copo de leite, um iogurte,
uma fatia de queijo, espinafres, couve, ok? E depois temos aqui novamente outras fontes de queijo. Quem não consome leite nem derivados deve garantir que come amêndoas, come tofu, come citrinos, ok? Come muitas folhas verdes, come tahine, ok? Que é pasta de sésamo, ok? E tem que garantir que consome diariamente, várias vezes ao dia, para de facto ter aqui um bom aporte de cálcio ao longo do dia, ok? Todos os dias. Quando nós temos essa dificuldade, por motivos, por enjoos, porque não consegue, então o ideal é que se faça de facto uma avaliação a nível das análises e se faça uma prescrição de suplementação de cálcio. Bom, estamos a chegar ao fim, ok? Então vamos começar então a fazer uns resumos, ok? Então, como comer na gravidez no segundo trimestre? Então, focar em alimentos com ferro. A necessidade está a aumentar rapidamente, então boas proteínas como ovos e carnes orgânicas são fonte de ferro. No caso das vegetarianas, garantir um bom aporte de plantas ricas em ferro, como folhas verdes, feijões, em todas as refeições, com alguma fonte de vitamina C, que pode ser, por exemplo, regado com sumo de limão, ou pode ser uma fruta. A falta de ferro pode fazer com que a mulher se sinta cansada e levar a baixa de peso ao nascer, ok? Deficiência de ferro no bebê, ok? Pode acontecer. Portanto, é preciso realmente termos cuidado, perceber como é que está a nossa alimentação, fazer análises adequadas e suplementar. O cálcio é vital para o desenvolvimento dos dentes ósseos do bebê, mas também para o batimento cardíaco, para os nervos e para os músculos. Está presente nas amêndoas, sardinhas, quando se come a espinha, no tahine, nas folhas verdes e nos lácteos. A vitamina C é essencial para a formação de colagênio, para a prevenção de infecções urinárias também. É um antioxidante, ok? Então está presente nos brócolos, nas laranjas, no kiwi, no tomate, nos morangos, ok? Ajuda também na questão da formação do colagênio, na manutenção de saúde dos tendões, dos ossos, na pele, ok? E também prevenir infecções, como eu falei. Devemos também incluir cereais integrais, frutas, vegetais, leguminosas, ok? Pelo seu conteúdo de fibra, porque saciam e, portanto, acabam por também nos trazer aqui algum prazer. Resumindo, eu vou aqui quase terminar com os slides que eu já pus no workshop do primeiro trimestre pela importância que tem, ok? Portanto, a alimentação deve ser o natural, o mais natural possível. Não comprarmos coisas que já vêm transformadas, comprarmos coisas naturais. Sabermos o que estamos a consumir é muito importante. Cozinhar é muito importante. Lembrem-se que a gravidez é uma preparação para vocês depois cuidarem do vosso filho. E, portanto, é muito importante vocês terem aqui uma alimentação cuidada e natural já antes. Portanto, reduzir etapas entre a origem e o consumo do alimento. Escolher alimentos nutricionalmente densos a todas as refeições. Aquela tal pergunta, aquilo que eu estou a comer agora nutre o meu corpo e nutre o corpo do meu filho? Ok? Escolher uma alimentação colorida, rica em vitamina C e antioxidantes, uma alimentação com boas gorduras, abacate, óleo de coco, linhaça, óleo de peixe, sementes, frutos secos, manteiga, ok? Manteiga só se for biológica, claro. Uma boa qualidade proteica, carne, peixe, ovos. Se for vegetariano, então feijões, grãos, lentilhas, sementes, frutos secos, okay? Aí temos que fazer uma variedade maior e incluir a todas as refeições. Rica em fibras, com muitas hortaliças. Devemos fazer uma alimentação quase sem açúcar, ok? Para manter então os níveis de insulina estáveis ao longo do dia e contribuir então para um bom processo hormonal ao longo da gravidez. Trouxe estas fotos, também já estão no workshop do primeiro trimestre, achei que elas exemplificavam bem, então trouxe novamente, ok? Para ficar a imagem retida nas vossas cabeças, ok? Quando a gente olha para estas fotos, o que é que a gente vê? A gente vê cor, vê variedade, vê nutrientes, vê comida de verdade, ok? Aqui o que é que nós vemos? Vemos mais ou menos tudo amarelado e castanho e vemos alimento que nos sabe muito bem na boca, que cria uma viciação tremenda, porque é rica em açúcar e desprovida de nutrientes, ok? E é isso que a gente não quer. Então devemos evitar adoçantes, excesso de cafeína, bebidas alcoólicas é totalmente proibido, carne e gema crua, queijos moles, frituras, açúcares, refrigerantes, alimentos embalados, processados, ricos em gorduras, açúcares e farinas refinadas. Não devemos gastar tempo, espaço com comida que não nos nutre, devemos escolher bem aquilo que vamos comer. Peixe, ter mais cuidado pelo facto de terem metais pesados como mercúrio, temos atenção ao cação, ao atum, peixe espada e tubarão,
não comer muitas vezes, nomeadamente o atum, que é bastante frequente, então sobretudo agora nesta altura. Então, uma vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias no máximo, ok? Sempre com muitos vegetais. Preferir peixe de pequeno porte e selvagem, ok? Sardinha, carapau são alguns exemplos. Bom, no primeiro trimestre eu não falei disto, mas eu quis trazer hoje, para não ficar esquecido que é um tema importante que muitas vezes fazem perguntas. Quais são as plantas seguras na gravidez? Que chás é que eu posso ou não posso beber? Bom, eu trouxe só aquelas que são seguras e dizer-vos que há muita informação, há muitas pessoas que passam muita informação. Estas são aquelas que há estudos mais fidedignos. Não invalida a experiência de cada pessoa, de pessoas, sobretudo, que sabem o que estão a fazer e que trabalham com isto, ok? Pronto. Porque a experiência conta muito, não são só os estudos, mas interessa saber de quem é que vem isso. Às vezes uma amiga uma amiga que está a tomar um chá qualquer, que está grávida e que tomou, que não lhe fez mal nenhum, não nos serve de referência, ok? Então, a folha de framboiseiro é segura, a equinácea também é segura e é excelente então para questões quando as grávidas estão gripadas, por exemplo. O gengibre também é seguro, o arando, que eu falei no extrato de arando para a questão das infecções urinárias é seguro e o chá de camomila também. Obviamente que se beberem um chá, vou dar um exemplo de hortelã, se for um bocadinho, uma vez, não é isso, não é? Porque também tem a ver com a dose. Mas nada de andar a beber chás o dia todo. 1 litro de chá por dia do mesmo tipo de chá, ok? Portanto, isso eu não acho aconselhável. É preciso ainda mais cuidado no primeiro trimestre, com todo o desenvolvimento de órgãos e sistemas e de toxinas, o bebê é ainda mais permeável a essas situações. No segundo trimestre, há aqui um espectro que nos permite alguma flexibilidade maior. No entanto, eu gosto que as grávidas tenham muito cuidado com esta questão das ervas e dos chás. E ouçam sim informações de fontes credíveis, ok? Que sabem realmente aquilo que estão a fazer. Pronto, era essa a mensagem que eu vos queria trazer. Bom, e para terminarmos, então fazer aqui um pequeno resumo. O exercício diminui o risco de pré-eclâmpsia e de diabetes gestacional. O exercício também melhora a neurogênese do bebê, ou seja, toda a formação neurológica do bebê. O círculo circadiano é transmitido da mãe para o bebê, ou seja, o padrão de sono, o padrão de ritmo de sono que a mãe tem passa para o bebê. Porque o bebê, nós precisamos da melatonina que eu falei, certo? Que ela é ativada com o sono. Se nós nos deitarmos cedo, às 3 da manhã nós temos um pico de melatonina durante a noite. Quando nós temos esse pico de melatonina e estamos grávidas, o nosso bebê também tem esse pico de melatonina, porque ele não produz. E o bebê só começa a produzir melatonina com 3 meses de vida, ok? Então, ele depende da melatonina da mãe. E a melatonina é que vai indicar ao bebê se é noite ou se é dia. Então, o padrão de sono da mãe, o ritmo de vida da mãe passa para o bebê. E isto é muito importante quando nós pensamos como é que nós estamos a dormir agora, que horas é que nos estamos a deitar e depois como é que vai ser quando o bebê nascer. Ok? Fica a dica. A anemia surge muito então nesta fase do segundo trimestre, pode potenciar a pré-eclâmpsia, alterações cardiovasculares, assim como alterar a função da tiroide, ok? Que pode levar a perdas gestacionais, ruptura precoce das membranas, infecções e restrição do crescimento fetal. Ok, já falámos do ferro, ficou aqui este resumo. Então, quando falamos de gravidez, independentemente de qualquer trimestre, nós temos sempre que falar de quê? Da alimentação, do sono, do exercício físico, de gerir o stress, de expor-nos ao sol e de reduzir toxinas, ok? E é isto, ok? Nós somos um todo, a gravidez é um caminho, é um caminho de acertos, é um caminho de conhecimento em todos os sentidos, seja a gravidez do primeiro filho, do segundo, ou do terceiro, ou do quarto, há sempre qualquer coisa que nós podemos melhorar. Às vezes, quando eu falo, fico com a ideia que posso estar a transmitir a ideia de que, uau, mas isto assim eu vou ficar obcecada. A questão não é ficar obcecada, a questão é nós termos o conhecimento certo, na hora certa, para tomarmos as decisões o melhor possível, ok? Uma coisa é o que nós fazemos 90% das vezes, outra coisa é o que nós fazemos 10% das vezes, ok? Portanto, se eu tenho noção de que a maior parte das vezes as minhas escolhas são saudáveis, são cuidadas, são pensadas e conscientes e nutritivas para mim e para o meu filho, eu
eu fico tranquila. Fico atenta aos meus sintomas, fico atenta à forma como eu me sinto, fico atenta se o meu peso sobe rápido ou não, se tenho fome ou não tenho fome, e vou gerindo isso conforme aquilo que eu me sinto e os análises que vou fazendo ao longo da gravidez. Outra coisa é nós transformarmos esses 80% a 90% da nossa vida em comportamentos que têm um padrão de sono alterado, têm uma alimentação completa em fast food, que temos um stress diário com o nosso trabalho ou com os nossos relacionamentos, que somos altamente sedentários, ok? E isso contribui por outro tipo de desfecho. Se vai de facto acontecer alguma coisa mal, não, pode não acontecer nada. Mas de facto pode simplesmente trazer pequenas dificuldades que às vezes são no parto ou no pós-parto, e nós mais tarde vamos falar na depressão pós-parto, ok? E nós temos coisas em nossa mão que nós podemos fazer isso. Da mesma forma como eu falei lá no primeiro trimestre, as escolhas e aquilo que a gente vai fazer ao longo da gravidez não tem a ver com obsessão, tem a ver com consciência, ok? E de construir em nós estamos a construir um ser vivo dentro de nós, ok? Com os tijolos certos, é isso que a gente quer, ok? Uma mãe e um filho feliz e saudáveis. Espero que tenham gostado, ok? Fiquem bem, muito obrigada.